Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Como você sabe, toda sexta-feira a gente tem aqui esse bate-papo com o Dr. Pedro Moura, diretamente lá de Salvador, doutor e pastor Pedro Moura. É o nosso quadro Desvendando Textos Difíceis da Bíblia, né? Esse quadro que é um dos campeões de audiência aqui da rede. E então, assim, se você quiser participar, você vai mandar a tua pergunta, né? A teu comentário, a tua pergunta, enfim, para ministériopastorpedromoura@gmail.com, tá bom? E o pastor também, né? O pastor Pedro Moura, ele agora inaugurou na semana passada a sua loja virtual. A gente fala da loja agora, pastorzão? Pode falar. Pode falar agora? Eu já comecei mesmo, né? Então. Então é o seguinte, inclusive na semana passada, pastor, quando o senhor anunciou aqui, né, que estava inaugurando a loja, que já tinha lá alguns livros e tal, aí já tiveram ouvintes já entrando lá e já comprando, né? Um abraço para minha amiga Leide Lima, né? Que ela já fez questão, inclusive até de me corrigir, que eu acho que eu tinha falado o endereço lá da loja errado e tal, e aí ela pegou, me mandou aqui direitinho, mandou o link aqui, ó. Então, para você que quer adquirir aí um dos livros do pastor Pedro Moura, inclusive o que ele lançou agora recentemente, A Ceia do Senhor, né? Está aí de vento em popa, né? Então, se você ainda não pegou o teu exemplar, corre lá e pega. Ó, o endereço da loja virtual lá do pastor é o seguinte, ó, o https, né? Aí / pastorpedromoura.mercado shops. Esses shops aí, shops.com.br. Então, repetindo, para você que quer entrar na loja lá do pastor Pedro Moura para adquirir lá um dos seus livros, o CD também, né? Canta Sã Doutrina, inclusive foi o que a minha amiga Leide Lima comprou aí, né? Ela comprou o livro A Ceia do Senhor, o livro A Oração do Pai Nosso, tem os dois, viu, Leide? Você vai arrebentar, você vai ver, você vai gostar demais. E o CD Canta a Sã Doutrina, também tenho, né? Com o pastor Pedro Moura, foi o que ela adquiriu na semana passada, né? A Leide tá na Bahia, ela tá em Feira de Santana, na Bahia, né? E foi ela que passou aqui pra gente. Então, mais uma vez o endereço da loja, ó, https / pastorpedromoura.mercadoshops.com.br. Esses shops aí, SHPS, ok? Então, esse é o endereço para você adquirir aí o material do pastor Pedro Moura. E é isso que eu queria falar. E essa irmã, Elber, irmã lá de Feira de Santana, ela tá me orientando. É uma pessoa espontânea, livremente, me ajudando, me orientando. Ontem ela me deu umas orientações. Foi? Isso eu dou graças a Deus pela vida dessa. Que legal. Ela, inclusive, aqui, pastor, hoje mesmo eu tava aqui com ela é mesmo, como diz, não sei se isso aí é os baianos que falam assim, ela é pros cocos mesmo. Então, eu não sei se isso é um ditado feito pelos baianos. Eu acho que eu achei que fosse por conta de, né, que tem muito coco na Bahia, então. Mas não, aqui tem isso. Tem isso não, né, pastor? E ela mandou aqui mais cedo assim, ó, eu tava com o meu BG aqui, né, a minha música, minha trilha de fundo lá, um pouco alta e tal, e aí ela pegou, mandou aqui, ó, tá alta aí, pastor. Ela de vez em quando ela tá me orientando aqui também. Ela falou, agora sim, já normalizou. Então, ela vai sempre ajudando a gente aqui. Leide, abraço, querida, Deus abençoe. Mas, meu pastor, vamos lá então, vamos para o nosso bate-papo, para o nosso assunto de hoje e também da semana passada, né? Tem aqui perguntas do programa anterior, né? Já estão aqui, são 3 perguntinhas, né? E daqui a pouquinho o pastor Pedro Moura vai estar falando sobre os inimigos do povo de Deus, é o assunto de hoje, né? Isso está lá em Abacuque 2, né? Então, Abacuque 2, inimigos do povo de Deus. Esse vai ser o assunto de hoje, daqui a pouquinho no nosso Desvendando Textos Difíceis da Bíblia. Mas como você sabe, sempre o pastor traz pra gente perguntas do programa anterior, né? Então,
Por exemplo, a semana que vem vai ter perguntas do programa de hoje. Então aí se você quiser ficar ligado, ministériopastorpedromoura@gmail.com, esse é o e-mail para você enviar aí as tuas perguntas. Então, meu pastor, podemos ir lá? Podemos para as perguntas do programa anterior? Então, por favor. Então vamos lá. Bom, a primeira é a seguinte. Pastor, a pergunta vem de um parente. Qual é a prova que o senhor tem para afirmar que as testemunhas de Jeová não creem na divindade de Jesus? Eita. A segunda pergunta. O senhor disse que o grupo Testemunhas de Jeová não crê na existência da Trindade. Por favor, o senhor poderia justificar? E a terceira, o senhor disse ainda, pastor, que para esse grupo, Testemunhas de Jeová, o Espírito Santo não é uma pessoa. Então, essas são as 3 perguntas aí do programa anterior. É isso, pastor? É isso mesmo. Então vamos lá, não é? Olha, qual é a prova que as testemunhas de Jeová não creem na divindade de Jesus? São muitas. A primeira delas é que eles fizeram uma tradução da Bíblia. Essa tradução é chamada Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Quem usa essa Bíblia são as Testemunhas de Jeová. Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. O texto oficial deles é esse, né? O Testemunho de Jeová usa outra Bíblia, a não ser esta. E nesse texto deles, eles afirmam que Jesus não é Deus. Veja bem o texto do Evangelho de João, capítulo 1, onde o apóstolo fala explicitamente, amplamente, sobre a deidade, sobre a divindade do Senhor Jesus. No princípio era o Verbo, os crentes sabem isso de cor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas lê assim: no princípio era a palavra, porque logos em grego é verbo, logos é palavra. Então não há erro em usar logos como verbo ou como palavra. Mas vamos lá, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Ele não contempla o grego original, em que a palavra é que o verbo era Deus. Mas eles dizem que o verbo era um Deus. O que é que eles fizeram aqui? Primeiro, eles acrescentaram um numeral, que não está na leitura original, na lição original. Então, ele era um. E o substantivo Deus, com letra minúscula, grafado com letra minúscula, para diferenciar totalmente do Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, esse é Deus o Pai, e o verbo era um Deus, portanto não é Deus como Pai, é um Deus. A Bíblia, quando usa o nome, o substantivo Deus com letra minúscula, está se referindo a ídolos. Por quê? Porque a palavra Elohim é a mesma palavra para Deus, o Criador, e a mesma palavra para deuses falsos, ídolos. O que difere é o contexto.
Então, quando o texto diz Bara Elohim, criou Deus, ou Deus criou, então o contexto está falando de Deus, o Criador. Mas quando você lê, por exemplo, no Salmo 96, porque todos os deuses dos povos são ídolos, essa palavra é Elohim, que é traduzida por deuses e grafados com letra minúscula, grafado com letra minúscula. Porque Elohim é um plural, chamado plural de majestade. Então, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que é plural. Agora, quando o contexto não é esse Deus triunitário, então a palavra é a mesma, Elohim, mas o contexto está indicando que são ídolos. Todos os deuses Elohim dos povos são ídolos, ou são coisas vãs, como dizia a antiga versão Almeida. Então, a leitura original refere-se a Jesus como Deus. E eu já tive vários encontros com pessoas de Testemunho de Jeová, e eu dou para eles o original grego, para eles lerem esse texto no original grego e me explicar. Mas em geral ele disse: mas eu não sei grego. Eu digo: mas você está ensinando, você está traduzindo, você está dizendo que ele era um Deus. Como você diz isso sem saber a língua grega? Ele disse: mas é o meu orientador que me ensinou. Então você traga seu orientador aqui para ele traduzir para mim isso. Então o texto grego e a palavra era Deus. Literalmente, o tradutor inverteu aqui, porque o original grego lê e Deus era a palavra. Assim é que está registrado no original grego. No princípio era o verbo estava com Deus e Deus era o verbo. Aí não tem como fugir disso. É uma corrupção, tecnicamente chama-se corrupção, do texto com a finalidade de suportar uma doutrina. Não se traduz para suportar uma doutrina. Os italianos costumam dizer tradutor, traidor. Nós não podemos ser traidores ao traduzir, porque quem vai ler não sabe e depende de nós. Então, isso é um desrespeito a quem vai ler, a quem vai aprender comigo, se eu sei que eu estou traduzindo errado. Portanto, colocou um numeral que está ausente no texto e gravou o nome de Deus com letra minúscula. O nome de Deus é que ele gravou com letra minúscula. Então, eles dizem assim, vou abrir aspas: não adoramos a Jesus, nem acreditamos que ele é Deus. Então, já vai a segunda prova da afirmativa de que Testemunha de Jeová não crê na deidade, na divindade do Senhor Jesus. Alegam também que o Senhor Jesus disse: o Pai é maior do que eu. João 14, versículo 28. Agora, para um testemunho de Jeová que está na rua com a revistinha dele, lendo isso é uma verdade verdadeira. Mas para quem traduziu esse texto, quem interpretou esse texto, aliás,
sabe que isso não é verdade. Sabe, um tradutor sabe que existe o uso absoluto do nome filho em relação ao pai, ao nome do pai. Chama-se uso absoluto. Jesus está tratando, para a gente explicar essa questão de uso absoluto, Jesus está tratando aqui de uma relação pai e filho. Então, observe que eles omitem este ensino em que Jesus afirma, quando Jesus afirma o Pai é maior do que eu, Jesus também disse: o Pai é maior do que todos, meu Pai é maior do que todos. Eles citam o Pai é maior do que eu, mas omitem João 10, que vem antes de João 14, João 10, versículo 30, onde Jesus diz: eu e o Pai somos um. Então, conversando uma vez com um testemunho de Jeová, ele me disse: não, esse versículo Jesus está dizendo: eu e o Pai estamos em unidade. Prove. No texto grego não prova, porque não sabe. Está lendo o que alguém escreveu. E então, para uma pessoa afirmar, né, a tradução aqui é essa, a pessoa precisa ter base para não virar, não é? Não estou falando com desrespeito, mas vira papagaio, porque está somente repetindo o que ouviu um outro dizer e afirmando categoricamente, sem ter respaldo na gramática, na língua, na exegese, na hermenêutica, para dizer o que está dizendo. Então, não pode haver maior prova da divindade de Jesus do que isso. Eu e o Pai somos um. Então, o grego lê exatamente isso. Eu e o Pai, um somos. Que o grego inverte aí a índole da língua, né? Eu e o Pai, um somos. Em português a gente não fala isso. Isso é obrigação do tradutor, colocar o texto como se fala em português, mas não como se fala em grego. A gente faz isso na exegese, que a gente vai descobrindo os segredos, e então quando eu cito eu e o Pai um somos, eu estou dizendo na ordem em que é escrito em grego, mas em português é eu e o Pai somos um. O que significa Jesus dizer eu e o Pai somos um? Significa que não significa que são uma só pessoa. Não, são duas pessoas. Mas duas pessoas que têm a mesma essência. Jesus tem a mesma essência do Pai. O Pai tem a mesma essência do Filho. O Filho tem a mesma essência do Espírito. O Espírito tem a mesma essência do Pai e do Filho. Então, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Isso significa a mesma essência. Agora, esses nossos amigos, eles entram em franca contradição. Porque eles afirmam que Jesus é um Deus. Portanto, não é o Deus Todo-Poderoso. Inserido, e Deus, em letras minúsculas, também inserido. Mas eles dizem que Jesus é um Deus e, ao mesmo tempo, afirmam que Jesus foi criado. No princípio era o Verbo. Onde é que está a criação? O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Onde é que está a criação? Eles dizem que Jesus é um Deus criado.
Quem cria deuses são os idólatras. Deus não é idólatra. Deus não cria deuses. Deus é Deus. O seu filho é Deus. O seu espírito é Deus. Então, ainda além de afirmar que Jesus é um Deus, afirma que Jesus é o arcanjo Miguel. Testemunhas de Jeová dizem que Jesus é o arcanjo Miguel. Então, já não é mais Deus. Já é um arcanjo, já é um anjo. Anjo não é Deus. Anjos são criaturas de Deus. Anjos são espíritos. Todos eles são espíritos. E então, Jesus não é só espírito. Jesus é carne e espírito. Porque Jesus é Deus, homem. Então, em João, capítulo 1, versículo 1, o apóstolo diz que Jesus é Deus. Mas ninguém diz na Bíblia que o arcanjo Miguel é Deus, senão que ele é uma criatura. E quem fala sobre esse arcanjo é Judas, irmão do Senhor Jesus, como um anjo, enfrentando Satanás pelo corpo de Moisés. Satanás queria sepultar Moisés. E o arcanjo Miguel prevaleceu contra ele com uma palavra em nome de Jesus. O Senhor te repreenda. Foi o que o arcanjo falou para Satanás. 2 espíritos, 2 anjos, um anjo de Deus e um anjo das trevas, ali frente a frente. Então, dizer que Jesus é um anjo, Satanás também é anjo, então Jesus é igual a Satanás? Só espírito. Então, em João 15, 18, os judeus acusaram Jesus de violar o sábado e defender sua igualdade com o Pai. Porque eles disseram que Jesus afirmava que Deus era seu Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, Jesus é Deus. E o apóstolo João ajunta esta sentença maravilhosa que todo testemunho de Jeová deveria conhecer. Certamente não conhece. Sabemos também que já veio o Filho de Deus. E nós estamos naquele que é verdadeiro. Isto é, João começa dizendo, eu interrompi a leitura porque não estava no meu esboço. E sabemos que já é vindo o Filho de Deus e nos deu entendimento para saber. Deixa eu pegar aqui a minha Bíblia. E nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Agora olha essa sentença conclusiva de João. Este Filho é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5, versículo 20. Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Esse versículo é final, conclusivo, irrespondível. A não ser que encontre-se mentiras na inspiração do Espírito Santo na Bíblia. A segunda questão é que o ouvinte alega assim: o Senhor disse
porque o grupo Testemunha de Jeová não crê na existência da Trindade. Por favor, o senhor poderia justificar isso? Creio que sim. A minha afirmativa é que eles não creem na Trindade e, inclusive, nos acusam, brincam conosco, ao dizerem que nós adoramos um Deus de 3 cabeças. Então, a afirmativa que minha, de que Testemunha de Jeová não creem na existência da Trindade, quem confirma são eles mesmos. Então, olha, vou abrir aspas aqui no que eles dizem. Pode alguém ser um único Deus somente, isto é, somente ele ser um único Deus? Eles que colocaram esse parênteses. Verdadeiro Deus, se houver mais outros 2 que não são Deus, no mesmo grau que ele, então pode haver Trindade. Então, quaisquer outros referidos por deuses, letra minúscula, devem ser falsos ou meramente um reflexo do verdadeiro Deus. Então, Jesus é falso e o Espírito Santo é falso. Ou são meramente um reflexo dele. Portanto, para eles, tanto Jesus como o Espírito Santo são deuses. Eles usam essa palavra aqui, falsos. Jesus é um Deus falso. E, além disso, eles se estribam na afirmativa, também falsa, de que não há um único registro de uma trindade na Bíblia. Dizer que não existe a palavra trindade ou triunidade não é o problema. Porque também a Bíblia não diz muitas outras palavras que eles creem nas doutrinas deles. A Bíblia nunca diz que Jesus é o arcanjo Miguel. E eles dizem. A Bíblia nunca fala em salão do reino das testemunhas de Jeová. Eles falam que não creem na igreja, não aceitam a igreja como corpo de Cristo. Agora, não há registro de uma trindade na Bíblia, mas há, e muitos registros. Vamos ler um registro que na versão das Testemunhas de Jeová é substancialmente alterado por eles, inserindo, omitindo, interpretando a lição original. Então, a segunda aos Coríntios 13:13, onde está uma bênção apostólica. Na Bíblia das Testemunhas de Jeová não é segundo aos Coríntios 13:13, é segundo aos Coríntios 13:14. Então, em vez de usar a palavra graça, eles usam a palavra bondade, porque graça é personificação de Jesus, e eles sabem disso. Então, a bondade imerecida do Senhor Jesus, o Cristo, o amor de Deus e a participação do Espírito Santo, participação, não é consolação, do Espírito Santo, e o nome do Espírito com letra minúscula estejam com todos vocês. Então, quem lê isso vai dizer que tem 2, porque ele chama Jesus de Senhor Jesus Cristo aqui,
Não está meio conturbado isso aí. E depois registra o nome do Espírito Santo de Deus com letra minúscula. Não tratam de graça, porque a palavra que está usada é caris, é essa palavra que está em 2 aos Coríntios 13:13, e essa palavra é graça. Favor imerecido é uma definição de caris, portanto eles colocam uma definição aqui em vez de colocar a palavra, porque eles sabem que a graça é personificação de Jesus. Tito capítulo 2, versículo 11, a graça é a personificação de Jesus, assim como a glória. E então eles omitem e colocam uma definição da palavra caris, que de fato significa favor imerecido. Então, a tradução fiel ao texto, a lição original, a leitura original é: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus. E observe que há uma conjunção "e", né, depois da vírgula. E isso é muito importante. Isso está identificando 3 pessoas. A graça é do Senhor Jesus Cristo e o amor é de Deus, e a comunhão e não participação tem nada a ver, koinonia, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Então, além disso, a Trindade é citada no primeiro capítulo da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Esse verbo pairava, esse verbo pairar, a tradução dele literal é chocar, como uma ave paira sobre os ovos para comunicar vida e dar e trazer filhos, né? A galinha sobre os ovos para trazer pintinhos. O Espírito parando sobre a face das águas para comunicar a vida. E por fim, disse Deus, a palavra. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Mas como é que prova que essa palavra aí é Jesus? A própria Bíblia. Aqui estão Deus, o Pai, Deus, o Espírito, e Deus, a palavra. E a Escritura diz: pela palavra de Deus, os mundos foram criados. E Paulo diz que, João diz que nada do que foi feito sem Jesus foi feito. Todas as coisas foram criadas por ele, pela palavra. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Pela palavra de Deus, os mundos foram criados. Hebreus capítulo 11, versículo 3. E nós temos que crer isso pela fé. Falta fé a quem não crê. Porque o autor aos Hebreus diz: pela fé, cremos que pela palavra de Deus os mundos foram criados. A terceira questão é: o Senhor disse ainda, pastor, que para esse grupo, Testemunho de Jeová, o Espírito Santo não é uma pessoa. Sim. Eles afirmam categoricamente, amplamente, em sua literatura, usam o nome do Espírito Santo com letra minúscula,
e usam textos bíblicos sem contexto, que o Espírito não é uma pessoa, mas uma força. Eles se utilizam de recursos que não vêm dos originais. Quando você tira um texto do seu contexto, você ensina o que você quiser ensinar. E Testemunhas de Jeová são artistas em tirar textos do seu contexto. Então, para eles, na linguagem deles, no ensino deles, nas cartilhas deles, na doutrina deles, o Espírito Santo não é uma pessoa, mas uma força. Uma força. Acontece que essa força, parênteses, força entre parênteses, que o Espírito Santo não é uma força, mas uma pessoa é mais do que uma força. O Espírito Santo, aqui para eles, é uma força. Essa força fala, intercede, geme, convence, consola, conduz o crente à verdade, isto é, através, conduz o crente na verdade, através da verdade, que é Jesus Cristo. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Quando recitarem esses versículos, não esqueçam dessas conjunções. Assim como também a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo. Essas conjunções são muito, muito importantes. Não tem nada na Bíblia sem importância. Se está assim aleatoriamente, o crente deve decorar a Bíblia. Decorar a Bíblia. Nossa mãe cobrava de nós versículos novos no culto doméstico, todos os dias. Não tinha que recitar todos os dias um versículo novo, mas não podia ficar fazendo aniversário de recitação de versículos. Então, além disso, Testemunhas de Jeová afirmam que o Espírito Santo não é Deus, grafam seu nome sempre com letras minúsculas. Então, a tradução do Novo Mundo e as revistas das testemunhas, a tradução do Novo Mundo, ela é uma tradução e em muitos lugares o texto serve de pretexto para sustentar a doutrina que eles creem e não a doutrina que o próprio texto está ensinando. A Bíblia ensina que Deus é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu quero concluir aqui, irmãos, com todo respeito, a pessoa que está fazendo essas perguntas é um crente que tem parentes Testemunhas de Jeová. Eu não quero que ele pense que eu estou desrespeitando a crença dos parentes dele. Eu não estou desrespeitando. Eu não tenho obrigação de crer, mas respeitar sim. E a minha fala é uma fala que procura respeito. Então, mas eu tenho que dizer que a doutrina de Testemunhas de Jeová é herética, é heresia que eles ensinam ao mundo e desvirtuam as pessoas da fé em Jesus Cristo. Fora de Jesus Cristo, Deus não pode fazer nada por você. Porque quando Deus, a Bíblia diz que amou o mundo de tal maneira, a prova foi, ele deu o filho dele.
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Testemunhas de Jeová são o grupo que veicula mais heresias, as maiores heresias existentes e veiculadas no dia de hoje. Eu desejo muito o fortalecimento da fé desse irmão nosso. E certamente a equipe da nossa Rede 316 se coloca à disposição dele para tirar suas dúvidas e para ajudá-lo a crescer na fé e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E finalmente, lembre-se que quando Paulo diz aos Filipenses: toda língua confesse que Jesus é Senhor, não é o Senhor, não tem esse artigo. Toda língua confesse que Jesus é Senhor. A palavra é Kyrios. E sabe de onde é que Paulo tirou essa palavra Kyrios? Foi da Septuaginta. Porque a Septuaginta não vocalizou nem pontuou o nome de Deus. Então, dizer que o nome de Deus é Jeová não está na Bíblia. O nome de Deus é impronunciável, é inefável. Então, quando Paulo disse: toda língua confessa que Jesus é Senhor, ele usou Kyrios, que é o nome inefável, e a Septuaginta usou para não transliterar nem vocalizar o nome de Deus. Meu irmão, eu penso que é mais ou menos por aí a nossa caminhada aqui com essas questões delicadas, mas eu espero que em nome do Senhor esse nosso irmão seja fortalecido na graça de Jesus Cristo. Muito bem. 2 minutinhos, faltando para as 11 horas em Brasília. Então, se você também quer participar aqui do nosso Desvendando Textos Difíceis da Bíblia, você não vai mandar pergunta aqui pro meu WhatsApp, não. Você vai mandar pro e-mail do pastor Pedro Moura. É ele que recebe todas as perguntas lá. Se for uma pergunta, né, que de repente não é sobre o assunto que ele está ministrando, é um outro assunto, então você vai aguardar aí, né, pela ordem de chegada e tal. E às vezes também a tua pergunta coincide com outras perguntas que já chegaram lá na frente, então de repente já vai ter aí essa resposta, né, já em breve. E caso não, aí aguarda assim uma ordem de chegada. O pastor costuma criteriosamente atender aí essa ordem de chegada, tá bom? Então você pode sim participar através do Ministério Pastor Pedro Moura @gmail.com. Esse é o e-mail para você enviar aí as tuas perguntinhas, ok? Muito bem, meu pastor. Então vamos lá, vamos seguindo aqui, né? Com o nosso Desvendando Textos Difíceis da Bíblia. Antes de a gente passar para a próxima parte, que é aí agora a partir do nosso assunto de hoje, né? Vamos lá voltar então. Eu já até fiz aí um pouco da parte dos comerciais lá no início mas aí agora eu vou deixar com o senhor, se eu tiver alguma coisa mais a acrescentar antes da gente passar para nossa segunda parte aí. Amém. Irmão, na semana passada, irmãos, em virtude do falecimento da minha prima Amarilis e o seu sepultamento que aconteceu na tarde do domingo, não foi possível realizar o nosso estudo desvendando aqui em casa. Sim. Mas vamos mantê-lo nesse domingo, às 16h30. Só lembrando que é ao lado do Colégio 2 de Julho, todo mundo sabe, 2 casas ao lado do Colégio 2 de Julho. Esse colégio é muito conhecido, é muito grande esse colégio. Agora eu quero agradecer as orações, né, de todo o pessoal de nossa equipe e a solicitude da Rede 316 através do pastor Elber,
em noticiar e pedir orações do povo de Deus por nossa saudosa irmãzinha em Cristo, não é? Ela era membro da Igreja Batista do Garcia. Ela foi batizada pelo mesmo pastor que me batizou, pastor Natanael Dantas, e o sepultamento dela, o Elber, foi um sepultamento assim, com muitas lágrimas. Uma mãe muito pranteada, uma irmã muito pranteada, uma avó muito pranteada, uma prima muito pranteada e uma membro de igreja muito pranteada. E então, mas essas lágrimas foram de saudade. Porque Paulo diz: não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais. Quer dizer, pode ficar triste, mas não como aqueles que não têm esperança. Não é isso? E então houve muito louvor, muitos hinos foram cantados, a adoração a Deus foi a tônica, não é? E ao final, uma jovem chamada Isabel, uma menina linda chamada Isabel, netinha dela, atendeu o apelo que eu estava fazendo e fez sua decisão ao lado de Jesus Cristo. Portanto, aquilo que parecia morte trouxe vida eterna para o coração de uma jovem naquela cerimônia. Agora, eu quero lembrar que nós estamos trabalhando no nosso livro Desvendando, o volume primeiro. Serão volumes, porque não serão livros grandes. E depois que falamos sobre isso, tem pessoas perguntando quando será lançado. Nós queremos que seja lançado, se Deus quiser, ainda nesse primeiro semestre. Mas eu quero pedir uma coisa aos irmãos, que os irmãos orem a Deus no sentido de nos dar recursos financeiros para o lançamento de mais esta obra, né? Eu quero mandar um abraço, uma saudação para um casal de vovôs que estão babando um neto lá em Brasília, o pastor Zé Barros e Mara lá da Memorial de Brasília. O Samuel nasceu essa semana, já mandou várias fotos para mim, um babão mesmo. Parabéns, Zezinho. Ele me chama de Pedrinho, eu chamo ele de Zezinho. Zezinho e Mara, parabéns, e aos filhos e a toda a família pela chegada do Samuel. Orações por esta criança. Primeiro netinho, né? Agora, pedi orações pelo pastor Edson Gama, professor do Seminário do Nordeste, aqui na sede em Feira de Santana, por sua saúde, delicada saúde. Insistir com os irmãos, orar por esse querido e profícuo, competente professor do nosso seminário. E também lembrar que nós recebemos a notícia esta semana que o pastor João Brito Nogueira, lá da Evangélica, ele é o fundador da Igreja Evangélica Batista de Vitória, no Espírito Santo, que ele teve, se eu não me engano, foi um AVC, ou um princípio de AVC, alguma coisa dessa natureza. Nós pedimos orações por ele nas nossas redes sociais, um servo de Deus muito conhecido em nossa denominação. E também veio um aviso de que o pastor Clemir tinha tido problema de saúde, entrou com dores no hospital, mas para mim não ficou certo quem foi o Clemir. Eu conheço pelo menos 3 no Rio de Janeiro. Então a gente ora pelo pastor Clemir, mas Deus sabe quem é esse pastor que foi operado com muitas dores lá no Rio de Janeiro. É isso aí, meu irmãozinho. Muito bem, agora 11h05, então, em Brasília. Então vamos lá, vamos para o nosso assunto do dia, né? Hoje o pastor Pedro vai estar falando sobre inimigos do povo de Deus, narrado lá em Abacuque capítulo 2. E então foi enviado aí 5 perguntinhas, né? E a gente vai estar agora
passando para o pastor Pedro Moura, para que ele possa então estar dando esta aula de hoje, né, sobre o assunto inimigos do povo de Deus. Podemos mandar, meu pastor? Por favor. Então vamos lá. A primeira é a seguinte: pastor, por que o profeta Abacuque afirma ter uma torre? Essa é a primeira. A segunda: pastor, eu me refiro ao versículo 3. O que significa a expressão visão para tempo determinado e se apressa para o fim? Pastor Pedro, no versículo 4, quem é o soberbo? Pastor, eu vejo nos versículos 6 a 20 a interjeição ai, ou é aí? Acho que é ai, né? Repetida. É um lamento. Esse lamento é sobre Israel ou sobre o soberbo? Seria possível dizer alguma coisa sobre eles, ainda que seja uma pergunta longa? Sobre as interjeições, né? Os ais, né? Os ais, isso. Pastor, e o versículo 20? Por favor, pastor, diga alguma coisa sobre ele. Muito bem. Não podia faltar o versículo 20. O versículo 20, rapaz. É grandioso demais. Olha, eu já me passou a palavra, Albert? Já sim, por favor, meu pastor. Eu sugeriria aos ouvintes que apanhassem uma Bíblia de papel aí, se for possível, e um lápis, né? Para anotar algumas coisas. De fato, tem algumas partes que são um pouquinho delicadas e a gente não entende muito bem, mas a tradução está muito boa, e eu estou me escudando na Almeida Revisada da Imprensa Bíblica Brasileira, aquela Bíblia que é chamada de melhores textos em hebraico, aramaico e grego. É da imprensa brasileira, é uma Bíblia ditada pelos batistas. E eu reputo, irmãos, sem desmerecer ninguém ou nada, o melhor texto que temos em português é a nossa Almeida Revisada da Imprensa Bíblica Brasileira. Mas se você não tem essa Bíblia, apanhe uma outra Bíblia. E é até bom, é até uma sugestão de você ir conferindo, né, a leitura dos textos com uma versão mais tradicional e mais acurada. Por que o profeta afirma ter uma torre? Porque no Antigo Testamento, ter uma torre significa ser um atalaia. E os irmãos conhecem essa expressão atalaia, que o Antigo Testamento usa algumas vezes, não é? Então, quando ele diz sobre a minha torre, é assim que está no texto da revisada, sobre a minha torre. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo: eu sou um atalaia e estou na minha posição de atalaia. Então ele se colocou na sua torre, né? Naquela posição, ele está em vigília. O atalaia não pode dormir. Eu me lembro que meu pai contava de um guarda noturno. Antigamente tinha aquele guarda noturno que saía pela rua com um apito, esse apito de árbitro de futebol, e ele ia apitando para o ladrão fugir. Mas ele estava com muito sono, tadinho, que ele sentou num banco de um jardim e botou o apito na boca, e com a respiração dele saía aquele sonzinho de apito, e um ladrão que estava querendo minar uma casa ali achou estranho. E aí o ladrão chegou perto dele, ele estava dormindo, ficou e soprando, e o ladrão quis obrigá-lo a engolir o apito. Agora você vai engolir esse apito.
Então, o atalaia não pode engolir apito. O atalaia tem que ficar desperto todo o tempo. Por isso que ele disse: eu estou na minha torre. Ele estava em vigília. Por que ele estava na torre? Porque ele arguiu o Senhor. Ele não estava satisfeito. Ele é um profeta estranho, né? Porque, em geral, os profetas começam dizendo: assim diz o Senhor. Mas Abacuque não. Abacuque, ele já começa dizendo a Deus. Para ele, Deus é que tem que ouvir. Não é ele, não. Lembro do menino Samuel, né, mais sábio. Dizia: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Mas Abacuque diz: ouve, Senhor, porque o teu servo vai falar, né? Agora, as questões levantadas por ele são questões importantes, né? Pertinentes. E então, quando a gente brinca assim, é porque, de fato, ele é que começa com o diálogo, pelo menos no registro do livro dele. Há um comentário antiquíssimo que foi descoberto lá em Israel, em Qumran, que é um comentário sobre o livro de Abacuque. Veja a importância desse de Abacuque. O Novo Testamento considera com grande importância, né? Os 3 maiores livros de teologia da Bíblia tratam do livro de Abacuque, e o Senhor Jesus cita Abacuque. Pelo menos, me parece que ele cita mais uma vez, mas eu estou lembrando agora, e ele diz: se estes se calarem, as pedras clamarão. Está citando Abacuque. E os irmãos vão encontrar isso no capítulo 2 de Abacuque. A pedra falando da parede. Então, naquela posição ele está em vigília, porque ele arguiu o Senhor, e agora ele está esperando para saber o que é que Deus vai dizer para ele. Muito interessante. Aquele escritor famoso, pastor John Piper, ele orienta que quando o crente está esperando uma resposta de Deus, ele deve ter 4 coisas. A primeira é paciência. A segunda é oração. A terceira é tempo. E a quarta é um lápis. Olha o lápis aí, né? Esse lápis é interessante, né? É uma prova de fé, porque ele pediu e ele está esperando que Deus vai responder, e ele quer registrar num papel. Faltou o papel, né? Papel e lápis, né? Mas quem leva o lápis? Então, um lápis para não perder nada de tudo quanto o Senhor falar. Então, eu mencionei que minha mãe só lia a Bíblia com lápis. A Bíblia dela toda marcadinha, e um lápisinho eterno ali dentro daquela Bíbliazinha dela. E eu aprendi com ela. A minha Bíblia sempre tem um lápis dentro. E lápis é melhor do que caneta, né? Porque lápis, às vezes, a gente precisa pagar alguma coisa que a gente colocou errado ali, e o lápis a gente pode apagar. Então, por que eu estou dizendo isso? Primeiro, porque eu creio que Deus já nos deu todas as respostas em sua Bíblia, em sua palavra. Tudo aquilo de que eu preciso saber de Deus, conhecer a Deus e experimentar a Deus, está na Bíblia. Quando o Dr. Blackaby lançou o famoso livro dele, Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, os editores... o livro dele chamava-se Experimentando Deus e Conhecendo a Sua Vontade. Conhecendo Deus e fazendo. Experimentando Deus e fazendo a sua vontade. Esse é o título que o Dr. Blackaby, H. Blackaby, deu ao seu livro. E então ele contou para um grupo de pastores lá em Nova York, em Miami. Eu estava lá naquele dia,
ele contou que os editores quiseram que o livro fosse chamado Conhecendo Deus. Ele disse: de maneira nenhuma. Esse livro é Experimentando Deus. E, quando veio aqui para o Brasil, a tradução foi Conhecendo Deus, mas eu não creio que eles tenham sabido dessa tradução, não. Eu me lembro da tradução quando estava sendo feita desse famoso livro, que eu aconselho todo crente ter esse livro. Então, o crente, na palavra, ele experimenta Deus, ele conhece Deus, mas ele experimenta Deus, que são duas coisas distintas. Uma é conhecer, outra é experimentar, não é? Você já viu falar em acarajé? Já. Você já viu um acarajé? Já. Mas você já experimentou um acarajé? Não. Então tem diferença. Agora, isso coloca, irmãos, quando eu me concentro em buscar o que Deus quer me ensinar, quer me dizer, quer me mandar fazer, quando eu me concentro em fazer isso na Bíblia, eu coloco os meus pés mais no chão. E isso evita, irmãos, erros e atribuições equivocadas que se atribuem a Deus. Irmãos, eu anotei em minha agenda em 20 de janeiro de 2022. Eu anotei isso na minha agenda, mas eu coloquei isso no último dia do ano. No 31 de dezembro eu fiz essa anotação na minha agenda. Porque eu assisti um vídeo de uma senhora que se disse missionária. E suas palavras foram essas, eu vou abrir aspas. Deus me disse, olha, colocou o nome de Deus. Deus me disse: filha, muita gente morreu em 2021, dessa pandemia Covid-19. Ponto. Cuidado. Em 2022 vão morrer muito mais pessoas de Covid que em 2021. E ela concluiu: Deus disse, filha, isso vai acontecer no Brasil. Então, sabem os irmãos que isso não aconteceu. Isso é colocar palavras na boca do Senhor. Pelo contrário, em 2022 caiu significativamente a taxa de mortes por Covid em relação ao ano 2021. E em 2023 está caindo mais ainda. Então, eu não estou limitando o meu Deus, né, de falar a um crente. O que eu estou enfatizando é o equívoco de falar em nome de Deus e colocar para os seus ouvintes palavras que Deus não fala. Isso é perigoso porque, nesse caso aqui, atribuiu uma mentira a Deus. Ele disse que ia acontecer, mas não aconteceu. Então, quando o profeta falar aquilo que eu não falei, esse profeta é falso. Então, eu ouço com certa frequência pessoas dizendo: Deus me disse agora isso. Quando eu ouço isso, eu costumo procurar saber se isso está na Bíblia. Aquele Dr. McAllister, ele tem um sermão sobre Hebreus capítulo 4, e ele disse: se não estiver nos 66 livros, não foi Deus quem falou. Cuidado.
Eu nunca vi o som assim audível da voz de Deus. Eu gostaria de ouvir, mas eu nunca ouvi. Mas eu sono Deus falando comigo, sem que eu ouça a voz. Eu estava conversando com a Dulce, uma experiência que eu tive essa semana. Ela ficou admirada com essa experiência. Que eu estava dormindo e tive um sonho longo sobre um texto da Bíblia. Eu via esse texto. Na minha mente eu recitava esse texto. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. E o sonho foi um sonho completo. Que inclusive eu preparei no sonho um esboço desse versículo de Lucas capítulo 9. Eu preparei um esboço desse versículo. E eu, como eu teria uma aula de hebraico à noite, eu disse, eu vou levar esse esboço, porque eu sempre faço um períodozinho devocional curto para os meus alunos antes de a gente começar a aula. E então, e eu estava planejando isso, pensando isso, e irmãos, creiam-me, eu senti no meu coração, eu não ouvi a voz, mas eu senti no meu coração que Deus estava falando comigo e dizendo: eu não lhe dei esse esboço para seus alunos, não. Eu dei esse esboço para você. Sensibilizou muito, irmãos. Porque o que Deus estava me dizendo ali é: você é que precisa morrer. Você é que precisa me seguir negando-se a si mesmo. Então, eu sei que ele não disse que eu não falasse para meus alunos. Eu não ouvi a voz dele, eu senti isso no meu coração. E então, eu falei para meus alunos isso, e eu creio que edificou, porque esse texto tem que edificar. Toda vez que ele aparecer, ele vai edificar a vida do crente. Mas uma coisa é você dizer que Deus disse aquilo que Deus não disse. Então, cuidado, sem limitar o poder de Deus através do seu Espírito. Mas a Bíblia é completa e nela estão todas as respostas de Deus. O que é preciso é esperar. Esperar. Abacuque foi para a sua torre para esperar o que ele vai me dizer. Versículo 1 do capítulo 2. Então agora vamos passar para a segunda questão. Pastor, eu me refiro ao versículo 3, que de fato não dá boa leitura, bom entendimento a interpretações divergentes. E o versículo 3, o que é que significa visão para tempo determinado e se apressa para o fim? Claro que a pessoa lê isso e sente uma certa dificuldade, não é? Mas o que o profeta está dizendo aqui é que trata-se de uma visão que tem tempo estabelecido, que se propõe a um alcance maior possível, inclusive para alcançar o distraído, porque o texto disse até o que passa correndo, né? Gente que está pensando somente naquilo que é material, gente que está pensando só naquilo que é esquecido, de que tem uma alma para prestar contas a Deus, só pensa no terra a terra, dia a dia, no pão, etc. E está distraído, correndo atrás dos seus negócios, dos seus interesses. Mas a extensão desta visão tem que ser ampla para que alcance até esse, que vai passando, correndo lá, e para ver aquele outdoor lá falando sobre a visão. Então, quem está pensando
somente naquilo que é material, está distraído. Está passando distraído. E precisa ser chamado a atenção. Veja como o amor de Deus, né, se estende para cima, para baixo e para os lados. E tem a forma da cruz, né? Para cima, para baixo e para os lados. O amor de Deus tem essa forma da cruz. Ele vai até o mais profundo, até o mais extenso, e vai até o mais alto. A sua misericórdia alcança as mais elevadas nuvens, diz a palavra de Deus. Então, é por esse amor que ele manda uma visão abrangente, né? Com tempo determinado. Tempo determinado, aqui no texto hebraico, quando a gente tenta traduzir, a ideia é que é um tempo que vai chegar. Pode demorar, mas vai chegar. E durante esse tempo, aí que é o pior, durante esse tempo haverá grande tribulação sobre Judá, porque vêm os inimigos do povo de Deus aqui, os caldeus, né, para sufocar o próprio povo de Deus, uma nação ímpia, para fazer a vontade de Deus em trazer uma tribulação ao seu povo. Portanto, será tempo determinado de juízo da parte de Deus, utilizando um povo que não teme a Deus, que é soberbo, que não teme a Deus. E se apressa para o fim. Aqui, uma forma de entender essa expressão é afirmar que o tempo vai chegar logo, mas eu não vou perfilhar essa ideia de que é um tempo que vai chegar logo. Tem muita advertência de espera. Se demorar, espera. Deus não estabeleceu. É tal dia que vai acontecer, como pessoas têm tentado estabelecer datas para a volta de Cristo. Todas falsas. Nenhuma vingou. Até de evangélicos, de crentes, né? E também já tentaram fazer isso, e de outras denominações que tentam fazer o que Deus, dizer o que Deus não quer dizer. Uma vez eu estava falando sobre um assunto lá de Apocalipse e dizendo que quando João ouviu a voz dos trovões, João ia escrever aquilo que os trovões falaram, mas o Espírito de Deus, o Senhor Jesus disse a ele: não escreva o que os trovões falaram. Sabe o que aconteceu? Uma pessoa que estava no estudo bíblico perguntou: e o que foi que os trovões falaram? Isso aí é querer dizer o que Deus não quer dizer, forçar, né? Jesus disse: não vos compete determinar tempos, datas que estão reservadas à soberania de Deus. Eu não tenho o direito de interferir na soberania de Deus, de me ocupar dela para aquilo que eu quero. Então, essa ideia de que o tempo vai chegar logo não é uma boa interpretação, mas essa interpretação não parece factível, mas é uma promessa de que esse tempo vai chegar. Então, espere, porque vai chegar. Mas, além disso, uma promessa. Vem, mas vai passar. Porque está apressado para correr para o fim. Parece que é por aí. Vem. Pode demorar, mas quando vier, vai passar. Porque se apressa para o fim. Eu acho que seria uma ideia de tradução livre
nesse texto assim, em que há divergência. Então o profeta foi concitado a esperar, mas ao mesmo tempo Deus lhe dá a garantia que não será permanente. E a Bíblia diz que com toda tribulação vem um escape. Deus dá um escape para toda tribulação, para que a gente possa sobreviver. Então, o versículo 4. Quem é o soberbo? O versículo 4 diz: eis o soberbo, é nossa tradução. Na língua original é eis soberbo, sem o artigo. E eu vou explicar porque não há uma indicação pessoal. Soberbo não é o nome de uma pessoa. O texto, a palavra hebraica uflah, U-P-H-L-A-H, com acento agudo no A, uflah, é um adjetivo, não é um substantivo. E ele não apresenta sinônimo. Não tem apresentação de sinônimo, mas uma definição daquilo que o soberbo é, as características dele. Então, uflah não é o nome do soberbo. Eis uflah. Ine uflah. É como está em língua hebraica. Ine uflah. H-I-N-E U-P-H-L-A-H. Então, o verbo hebraico que dá origem a esse adjetivo é o verbo afal. E afal significa inchar. Então, literalmente, teria que ser lido assim: ele está ficando inchado. Eis ele que está ficando inchado. Esse aqui é o soberbo. E diz o texto que a alma dele não é reta nele. A alma dele não é reta dentro dele. E alma é a pessoa toda. A minha alma tem sede de Deus, sou eu que tenho sede de Deus. Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim suspira minha alma. O Senhor perguntou àquele rico: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Está falando como uma pessoa. A alma é a pessoa toda. E o que esse texto deve estar dizendo é que não há retidão numa pessoa inchada. A alma dele não é reta, porque ele vive inchado. A característica dele é a soberba. Então, por isso, esse pecado, a soberba, diz a Escritura em Tiago, irmão do Senhor, que o soberbo tem a Deus como inimigo. O homem que vive da soberba tem a Deus como inimigo, porque está escrito com todas as letras: Deus resiste ao soberbo. Então, em contraste com o soberbo, nesse mesmo versículo está o justo, não é? E eles são contrastantes. Enquanto um vive da soberba, o outro vive da fé. O justo vive da fé. O soberbo vive da soberba. Por isso, a resposta de Deus para o mundo, irmãos, vamos fazer uma digressão aqui. A resposta de Deus para o mundo, a resposta de Deus para o Brasil é o justo. Sou eu.
somos nós. A resposta que compomos a igreja. A resposta de Deus para o Brasil é a igreja. Esta semana, uma reunião de pastores, todas as quartas-feiras a gente se encontra e tem sempre alguma atividade, e depois vamos almoçar juntos. E a gente ficou batendo papo porque haveria um concílio para o exame de um seminarista. E aqui em Salvador, em geral, as igrejas pedem a ordem dos pastores para examinar os seus candidatos. E depois tem o ato consagratório lá na igreja, com a presença da diretoria do concílio e das pessoas e dos outros pastores que participaram do exame, mesmo não tendo participado da diretoria do concílio. Então, antes a gente fica batendo um papo, tomando um cafezinho, comendo um cuscuz, uma coisa assim gostosa, e a gente falou sobre essa importância da igreja como noivo, da importância da igreja como corpo, como rebanho, como ovelha. E consideramos que a igreja no Brasil, eu tenho dito isso em todos os lugares, a igreja de Cristo é que está sustentando o Brasil nesses tempos difíceis que já vêm se arrastando há meses, né? Anos. Então, através da igreja de Cristo, Deus está sustentando as orações. Nunca a igreja orou tanto pelo Brasil, nunca, como está orando ainda. Agora, alguém pode dizer, mas não parece. A igreja permanece na certeza de que Deus está ouvindo. Na torre. Eu vou ficar na torre para esperar, porque Deus tem resposta. Tinha um hino que as crianças cantavam, eu cantava isso. Oremos cantando. Deus está preparando resposta para dar. E Abacuque nos traz essa mensagem. Mesmo que demore, espera. Mesmo que demore, seja atalaia. Fique na sua postura, na sua posição. O justo é a resposta de Deus. A igreja é a resposta de Deus para o Brasil. Agora vamos para o versículo, a pergunta 4. Pastor, eu vejo nos versículos 6 a 20 a interjeição ai repetida. 5 vezes. É um lamento. Ele disse certo. Esse lamento é sobre Judá ou sobre o soberbo? Seria possível dizer alguma coisa sobre eles, isto é, sobre os lamentos? Ainda que seja uma pergunta longa, mas eu vou resumir para encaixar dentro do nosso tempo assim. Então, sim, são lamentos, sim. Agora, não sobre Israel, porque a profecia não é para Israel. Israel é reino do norte. A profecia é para Judá, reino do sul. Mas não é também contra o povo de Deus em Judá. Os lamentos. A profecia é para Judá. Mas os lamentos são contra os ímpios opressores. Evidentemente que se há entre o povo de Deus ímpios opressores, eles estarão incluídos. Gente que não se importa com corrupção, gente que não se importa com mentira, gente que não se importa com aborto, gente que não se importa com socialismo. Entre crentes é muito complicado isso. E então esses ais são para essas pessoas também, infelizmente. Então
no versículo 6, não levantarão, pois, todos estes contra ele, o soberbo, o opressor, um provérbio e um dito zombador. Provérbio e dito zombador são paralelismo. Mas é interessante olhar antes, um pouquinho, no versículo 5, para saber quem é que vai levantar essa zombaria. O provérbio é dito zombador. Ele é um provérbio sinonímico, porque provérbio e dito zombador são sinônimos. Então, linguagem sinonímica, figura de linguagem sinonímica. Mas quem é que vai zombar? Quem é que vai dizer o provérbio? Está no versículo 5. O vinho, o Sheol, o Hades, a morte e as nações que sofreram sobre a opressão desses ímpios opressores. Então, os lamentos, resumindo aqui, porque são 5, todos eles começam com a interjeição ai, que em hebraico é uma intervenção onomatopeica, isto é, o som em hebraico roi ou ros é um som de ai, é um som de lamento, de perda, de condenação. Quando se diz roi em hebraico, está afirmando que alguém vai perder alguma coisa e vai ser julgado. Então, o primeiro lamento é sobre quem acumula o que não lhe pertence e vive penhorando os necessitados. Qual é o nome que hoje damos a isso? Enriquecimento ilícito. Todo enriquecimento ilícito, seja de quem for, está debaixo desse lamento de Deus e do julgamento que vem desse lamento. E não somos, irmãos, tão ingênuos a ponto de admitir que esse pecado foi descontinuado. Não. Certamente que os irmãos conhecem homens poderosos que perpetram corrupção, mas são honrados por muitos. Infelizmente, honrados até por crentes. Quando eu dou um voto a uma pessoa reconhecida como corrupta, eu estou debaixo desse ai e do juízo de Deus. A pessoa não pode pagar e perder esses que acumulam enriquecimento ilícito, eles se locupletam dos pobres, ou dos impostos. Então, uma pessoa não pode pagar e perde sua propriedade, tem o seu bem penhorado. Em regimes ditatoriais perversos, como todos são, em que o Estado se sobrepõe unilateralmente, o enriquecimento ilícito é notório, é notável, é escandaloso, é imoral. Em West Kendall, na Flórida, onde eu fui pastor por 5 anos, havia cubanos. E eu batizei eles, eu batizei um cubano. Eu conheci um pouco dos horrores daquele povo sob o regime cruel de Fidel Castro. Uma irmã desse ditador
vivia exilada naquela cidade. Eu a conheci, porque eu fui fazer algum material para renovar um passaporte e ela tinha uma loja que fazia fotos para passaportes e outras coisas. E eu a conheci. Nunca tive aproximação com ela, mas as pessoas que viviam mais perto dela afirmavam que ela chamava o ditador Fidel Castro, seu irmão, de monstro. Ela não citava o nome dele não, ela dizia o monstro. Então, aqueles que se locupletam de penhores, aqueles que enriquecem à custa dos impostos, aqueles que enriquecem subornando, todos estão debaixo desse ROY, desse HOY, com acento no O, ROY, esse ai de Deus sobre esse tipo de pecado. O segundo lamento é sobre quem traz para sua própria casa lucro criminoso. A ênfase aqui é sobre cobiça e avareza. E a figura interessante, irmãos, é que no texto afirma que o julgamento estará nas paredes, virado às paredes da casa dele. Esse lucro criminoso, fruto de cobiça e avareza, Abacuque diz, Deus diz a Abacuque no versículo 11, a pedra clamará da parede. Isso não é seu. Jesus usou esse texto quando disse: se estes se calarem, toda injustiça mobiliza o coração de Deus, porque todo pecado é injustiça. Lucas 19, Jesus disse: se estes se calarem, se os crentes se calarem, as pedras clamarão. Crente não pode cohonestar com injustiça. E se ele fizer isso, ele precisa se arrepender. Cohonestar é dar feição de legítimo ao que é ilegítimo. Crente não pode cohonestar com injustiça, com pecado, com lucro criminoso, com cobiça, com avareza. Terceiro, lamento sobre quem constrói com sangue. Quem constrói com sangue. A Babilônia foi construída com sangue de estrangeiros tornados escravos. E quantas nações hoje ainda têm acumulado esse pecado? Ainda acumulam esse pecado. Já acumularam e ainda acumulam esse pecado. O nosso país viveu um período desses de escravização. Vergonha para o nosso povo. Vergonha que homens poderosos impuseram ao Brasil. Aqui em Salvador, tem uma ladeira famosa que liga a cidade baixa à cidade alta. Chama-se Ladeira da Montanha. É uma montanha. As encostas dessa montanha foram feitas com pedras que aqui na Bahia a gente chama de pedra de fogo. São pedras terríveis, enormes pedras. Sabem quem as levou para lá? Foram os escravos. Eles que levaram para lá. Feriam as mãos e o corpo. E o sangue deles está ali. Aquela ladeira da montanha foi construída com sangue. E Deus tem um ai para a construção daquela ladeira. Mas o ai não é para os escravos. O ai é para quem obrigou os escravos a morrerem ali, a se ferirem ali, a sofrerem ali. E a Bíblia diz que o sangue deles está lá. E a Bíblia diz que o sangue clama. E Deus ouve
a voz do sangue. Não é figura, não é mito, não. A voz do sangue do teu irmão clama. A Castro Alves, que combateu muito, o grande poeta brasileiro Castro Alves, Antônio de Castro Alves, ele combateu muito a escravidão e ele chamou o navio negreiro de horror perante os céus. Horror perante os céus. Construir uma cidade com sangue é horror perante os céus, disse Castro Alves. O quarto lamento sobre quem embebeda o próximo para ver a sua nudez. O termo nudez aqui não é referência a desnudamento, a tirar a roupa da pessoa, mas refere-se a para ver a sua fraqueza, para vê-lo enfraquecer. O intuito é embebedar para explorar e até para incriminar uma pessoa. Embebeda a pessoa para incriminar a pessoa, às vezes de um crime que não cometeu. Esse pecado começa com bebida alcoólica e a embriaguez sempre leva à violência ou à imoralidade. São impulsores da violência, não retentores, da violência e da imoralidade. A Bíblia relata que o rei Davi cometeu esse pecado contra seu fiel soldado Urias. A diferença, irmãos, é que Davi cometeu esse pecado contra seu fiel soldado Urias, mas ele se arrependeu amargamente, confessou com lágrimas, não escondeu nada de Deus, não culpou Batseba, mas confessou o pecado que cometeu e foi restaurado do seu pecado. Embebedar para explorar e para acusar. O quinto e último lamento é sobre a idolatria. O ídolo rivaliza com Deus. Um idólatra tira o louvor unicamente devido a Deus para dar a um ídolo. É uma abominação criada para ofender a Deus, porque a idolatria afirma que Deus não é o único Deus, como a Bíblia afirma que ele é o único Deus. E o idólatra torna-se abominável diante de Deus, porque em sua adoração ele é semelhante aos ídolos que ele construiu e adorou. Salmo 115. Então, em sua revelação a João, no livro do Apocalipse, os idólatras estão listados por 2 vezes entre aqueles que não entrarão no reino dos céus. Primeiro, porque são abomináveis. E nenhuma abominação entrará no céu. E segundo, porque os idólatras também não entrarão no reino de Deus. Então Abacuque afirma que a imagem de fundição ensina mentira, versículo 18. A imagem de fundição ensina mentira. Então, o servo de Deus, fiel ao Senhor, temente ao Senhor, crente em Jesus, ele está fora desses rói de julgamento de Deus. Finalmente, pastor, e o versículo 20? É muito difícil não se perguntar sobre o versículo 20. Por favor, diga alguma coisa sobre ele.
E o versículo 20 diz: mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele a terra toda. Esse versículo é uma espécie de chave de ouro que fecha esse capítulo magistral da inspiração divina revelada a Abacuque. Por muito tempo, alguns intérpretes entenderam que esse templo, o Senhor está no seu santo templo, que esse templo seria o templo de Jerusalém, que nem existe mais hoje. Certo que tem uma luta aí por um terceiro templo, e até rumores da existência dele em algum lugar. Desde o tempo que eu morei lá, já tinha esse rumor de que havia um templo pronto em algum lugar. Mas isso não deve ser preocupação nossa. Não me causa nenhuma preocupação a construção de um novo templo em Jerusalém. Nem a Deus, nem ao Senhor Jesus, nem ao Espírito. Interesse tem de ouvir notícia, né? Sai no jornal, eu de vez em quando abro o Haaretz, que é o jornal mais importante lá em Israel, e sempre procuro alguma coisa que está acontecendo por lá, etc. Se aparecer alguma coisa sobre o templo, eu vou ler. Eu estou interessado. Mas o templo aqui é o templo celestial. Enquanto o ídolo está preso com pregos em uma parede, num templo idólatra, preso por quem mesmo o construiu e o chama de Deus, o nosso Deus está assentado no seu trono, de onde ouve as orações e de onde dirige a história. Santo templo, e o seu santo templo literalmente é no templo da santidade dele. Deus está no templo da santidade dele. Foi nesse templo que o Senhor Jesus entrou gloriosamente após a ressurreição, pelo caminho que ele nos inaugurou, o caminho novo e vivo através do véu, isto é, da sua carne. Então, cale-se diante dele toda a terra. É uma exclamação também onomatopeica, em que a palavra lembra o som que identifica o silêncio. É a palavra Has, H-A-S, Has. Em português é psim ou psinte. Ou às vezes a pessoa coloca o dedo indicador na boca, assim, para dizer para a pessoa ficar calada. Esse capítulo, irmãos, finalizando, nos propõe 3 conceitos divinos. O primeiro é graça. O justo, por sua fé, viverá. O segundo, isso é graça de Deus. A tua fé te salva. Glória é o segundo. A terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Glória de Deus. E o último é soberania de Deus. O Senhor está no templo da santidade dele. Cale-se diante dele toda a terra. Meus irmãos, esse capítulo é uma espécie de vindicação, de justificação do profeta. Então, eu vou voltando sem parênteses. Esse capítulo é uma espécie de vindicação da santidade de Deus e uma forma de Abacuque reconciliar a sua teologia diante dos poderosos atos de Deus. Acho que é por aqui. Que Deus nos abençoe, dirija, proteja e dê a cada um de nós a oportunidade de conhecê-lo mais e experimentá-lo.
A palavra é sua, meu irmão. Muito bem. Pontualmente na nossa capital, meio-dia. Meio-dia em Brasília. Eu preciso só diminuir aqui o meu retorno. Meio-dia em Brasília. Então, como você está acompanhando, se você quiser também participar, né, dessa aula aqui com o pastor Pedro Moura, então você vai mandar ou do assunto de hoje, né? Se você tem algum comentário ou alguma pergunta a mais em cima do nosso assunto de hoje, então você vai mandar aqui para o nosso para o e-mail ministériopastorpedromoura@gmail.com. Esse é o e-mail para você fazer aí as tuas perguntas, né? E se quiser participar aí do assunto de hoje, qual ele está aí já quase encerrando, que é Inimigos do Povo de Deus, Abacuque 2. Ô pastor, como seria bom se outras pessoas, né, pudessem ouvir essa ministração com o coração aberto, né? Meu Deus do céu, a gente fica pensando o que vai ser desse povo, o que vai ser, né, desses malucos que pensam só no hoje, né? Passam correndo, né? Né? E assim, meu Deus. E o pior que acaba levando muita gente por esse mesmo desejo, né? De ficar bilionário e custe o que custar, né? E vende a mãe, a sogra, vende todo mundo e não tá nem aí. Mas muito bem. Bom, 12:02, eu quero pedir para o senhor concluir então, meu pastor, por favor. Vou concluir rapidamente. Então, ter uma torre significa ser um atalaia. Nós devemos ter em nós esse simbolismo. Eu sou um atalaia, eu tenho uma torre. A visão para tempo determinado se apressa para o fim. Ela pode demorar, mas virá, e quando ela vier, ela vai se apressar para o término. Não há uma indicação de quem é o soberbo, há um adjetivo que não apresenta sinônimo, mas o adjetivo é uma espécie de definição do soberbo, do uflá. A característica dele principal é que ele vive da soberba. Agora, em contraste com o soberbo está o tzadik, que é o justo. Tzadik. Jesus é tzadik venoshahu, ele é rei justo e pobre, e justo e salva, o rei justo que traz a salvação, tzadik venoshahu. Enquanto o soberbo vive da soberba, o tzadik, o justo, vive da fé. Por isso que eu falei que a resposta de Deus para o mundo, para o Brasil, é o crente, é a igreja, o justo. O crente, não o soberbo. A resposta de Deus, porque o soberbo tem Deus como inimigo. Ele pode ser um crente soberbo, mas ele terá Deus por inimigo. Agora, não dizer que a igreja é soberba. Cuidado. Quem leva soberba para a igreja sou eu. Então eu não posso ficar transferindo a minha culpa para a igreja. A igreja é a noiva do Senhor. Ela é a riqueza da glória. Cuidado com a igreja. Os 5 lamentos são chamados de provérbios zombadores, ditos zombadores, um estilo de literatura, né? O vinho, o Hades, a morte e as nações que sofreram sobre a escravidão dos caldeus. Então, o primeiro ai é contra o enriquecimento ilícito, o segundo é contra a cobiça e a avareza, trazer lucro criminoso para dentro de casa. O terceiro é contra quem constrói a cidade com sangue, escravos, desterrados, humilhados, trabalhando como bichos. Tem um ai para quem faz isso.
com o ai do Senhor. Quarto, contra quem beber do próximo para explorá-lo ou para atribuir a ele um crime que ele não cometeu. E, finalmente, contra a idolatria. O idólatra é citado 2 vezes no Apocalipse entre aqueles que não herdarão o reino de Deus. Primeiro, porque eles são abomináveis, porque todo ídolo é uma abominação, e o que faz torna-se semelhante a ele. E também porque ele é idólatra, ele substitui a Deus. O idólatra diz que Deus não é o único Deus. Então, este capítulo de Abacuque 2 deve ser lido muitas vezes, em oração, muitas vezes, para Deus falar mais, porque o que eu estou falando aqui é muito pouco para a grandeza desse texto revelado ao profeta Abacuque. Que Deus abençoe, meu irmão. Que Deus abençoe a equipe da Rede 316. Que Deus abençoe os ouvintes no Brasil e fora do Brasil. E que Deus nos ajude a buscarmos, a conhecer e, mais ainda, experimentarmos. Palavra sua, irmão. Muito bem. Então tá aí, ó, pra você que de repente hoje estava assim, amanheceu hoje meio que ansioso, né? Sonhando com, de repente, como é que você ia fazer, que você não tem a menor condições, mas que você tava louco porque precisava comprar aí uma Porsche Cayenne, né? Ainda esse semestre. Quieta teu coração, queridão. Resposta de Deus pra tua vida aí, ó. Muito bem. Bom, 12:07 em Brasília. Pastor, muito obrigado, viu? Deus abençoe. A gente está aqui recebendo vários feedbacks de amigos e pastores que estão aqui na escuta, agradecendo a Deus pela sua vida, né? Falando que estão aprendendo muito hoje e tal, e como é bom, né? E a gente louva muito a Deus pela sua vida, pela vida da irmã Dulce, né? E por essa disponibilidade de vocês de estar aqui nos abençoando, né? Vou dizer de uma forma gratuita, né? Toda sexta-feira. Isso é bom demais. A gente louva muito a Deus pela vida de vocês, né? Prazer e honra. A honra com certeza é toda nossa. Então, em nome de toda a equipe da rede e, claro, em nome de toda a nossa audiência, a gente mais uma vez agradece muito aí o nosso querido pastor Pedro Moura e a nossa querida irmã Dulce, né, por estarem aqui, né, colaborando com a nossa audiência e nos abençoando tanto nesses períodos aqui de sexta-feira. Pena que é só uma hora e meia, dá mais ou menos, que é o que o pastor consegue falar aí. Mas, meu pastor, obrigado, né? Deus abençoe. E amém. Tem mais alguma coisa, se eu quiser acrescentar aí, fique à vontade. Não, só lembrando que vamos ter o estudo Desvendando no domingo às 16h30 aqui em nossa casa. Só isso. Sim. E na semana que vem, não sei se foi enviado aqui para mim, eu acho que eu não, pelo menos eu não tinha visto o assunto da próxima semana, acho que não foi enviado aqui para mim. Pastor, só tem aí? Você lembra, não? Me perdoe de novo aí não, talvez tenha esse erro de comunicação. Não, tudo bem, tranquilo. Se eu achar aqui, se já está na minha lista aqui, eu mando um WhatsApp para você. Sim, não, tranquilo, beleza então. Já me enviaram aqui. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Aí, controvérsia. Este é o assunto da próxima semana. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Controvérsia vai ser o assunto da próxima semana. Eita, então vai ser legal. Imperdível, então, na próxima semana, sexta-feira, permitindo Deus, a partir das 10 da manhã, com o nosso querido pastor Pedro Moura, em mais um Desvendando Textos Difíceis da Bíblia. Este é o assunto da próxima semana. De novo? Sobre a ceia do Senhor. Isso, exatamente. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Controvérsia sobre a ceia do Senhor aí, né? E tenho certeza que vai ser bênção demais para tua vida. Pastorzão, obrigado. Deus te abençoe. Bom fim de semana.
E sexta-feira que vem, se Deus quiser, estaremos juntos aqui em mais um Desvendando Textos Difíceis da Bíblia. Desvendando Textos Difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras, aqui na Rede 316.